Antes da partida entre a Blue Lock e a seleção sub-20 do Japão, o Itoshi Sai colocou uma condição bem clara para aceitar jogar. Seria ele mesmo quem escolheria um atacante da Blue Lock para atuar ao seu lado. E na história original, o escolhido foi o Shido, o que até fazia sentido pelo jeito que os dois jogavam. Ele era explosivo, imprevisível e um dos poucos atacantes capazes de acompanhar o nível técnico do Sai. Mas e se no lugar dele, o Sai tivesse escolhido justamente o Isagi? Nesse caso, o Isagi sairia do Blue Lock na partida que decidiria o futuro do projeto. Passaria a enfrentar os jogadores com quem ele tinha evoluído até ali. Só que para entender por que o Sai poderia se interessar por ele, a gente precisa olhar pro que o Isagi já mostrava naquela fase. Só que ele ainda estava longe de ser a melhor escolha. O Rin era bem mais completo. O próprio Shido oferecia muito mais perigo dentro da área. E vários outros jogadores tinham armas que chamavam muita mais atenção. Mesmo assim, o Isagi já mostrava uma qualidade que poderia interessar ao Sai. Enquanto os outros se destacavam principalmente pelo que eles conseguiam fazer com a bola, o Isagi prestava atenção em tudo que acontecia ao redor. Naquela época, ele já era um observador. Ele sempre percebia onde a jogada poderia se desenvolver e mudava o posicionamento para atacar esses espaços. Ele não tinha um físico ideal e nenhuma técnica refinada, mas se o Sai tivesse observado ele durante as seleções, talvez ele enxergasse no Isagi alguém capaz de entender as jogadas que ele queria criar. Mas essa mudança não afetaria apenas a formação dos dois times, ela também transformaria a partida em algo muito mais pessoal, porque pro Rin aquilo seria praticamente uma provocação. Ele veria o próprio irmão dando ao seu maior rival a oportunidade que ele sempre quis ter, mas o restante do Blue Lock também teria que lidar com a saída do Isagi. Até aquele momento, ele tinha construído um próprio jogo aproveitando as qualidades de cada um deles, e agora seriam eles que precisavam descobrir como parar alguém que conhecia tão bem a sua forma de jogar. E o Ego obviamente não ia aceitar isso de bom grado, só que ele também não tinha muita escolha, porque sem o Sai aquele confronto provavelmente nem aconteceria. Então mesmo contra a vontade, ele ia ter que aceitar que o Isagi jogasse pela seleção sub-20. Mas mesmo assim, ele ainda não começaria a partida de titular. O Aiko e o restante da seleção iam querer provar que conseguiam vencer por conta própria, sem depender de um jogador criado pelo Ego. E enquanto isso, o Ego ia precisar reorganizar completamente o ataque do Blue Lock. E entre as opções disponíveis, o Barou é quem mais faria sentido para começar jogando. O Shido até poderia entrar desde o começo, só que colocar ele e o Rin juntos ainda seria arriscado demais, porque durante a terceira seleção, os dois já tinham mostrado que não conseguiam dividir o mesmo ataque por muito tempo. Por isso que o Ego entraria com o Barou, e o Shido só seria usado caso a partida começasse a ficar complicada. E com essa escalação, o Blue Lock ainda conseguiria pressionar durante o primeiro tempo, mas sem o Isagi ajudando a movimentar o ataque, o time ia precisar muito mais do Rin para organizar as jogadas. Isso até deixaria ele mais livre para jogar do jeito dele, mas também faria o time depender cada vez mais das decisões que ele tomasse. Mesmo assim, o Blue Lock ainda conseguiria manter a partida equilibrada por um tempo, mas quando ficasse claro que a seleção sub-20 não ia conseguir vencer daquele jeito, o Isagi finalmente entraria no jogo. Mas eu ainda acho que ele ia sentir bastante a diferença de ritmo. O problema é que o Sai entendia jogadas rápido demais, e o Isagi ia precisar saber o que fazer antes mesmo de receber a bola. Mas provavelmente ele ia conseguir se adaptar durante a partida. E conforme os dois fossem se entendendo, o Isagi começaria a aproveitar tudo que já sabia sobre os antigos companheiros. Por ter jogado ao lado deles durante tanto tempo, ele já conhecia várias das decisões que eles costumavam tomar. Então, em vez de precisar entender aquela defesa do zero, o Isagi ia conseguir antecipar algumas das movimentações e aparecer nos espaços antes que eles tivessem tempo de reagir. E quando isso acontecesse, o Sai teria qualidade suficiente para fazer a bola chegar até ele. Mas por Rin, ver os dois começando a se entender em campo seria ainda pior, porque ele estaria vendo o Sai confiar cada vez mais nas decisões do Isagi. E isso faria o Rin entrar no modo destruidor bem mais cedo do que no anime. E a partir daí, ele ia buscar o confronto com os dois sempre que tivesse a bola, porque ele ia querer mostrar que seria capaz de superar aquela dupla sozinho. Isso até poderia criar algumas jogadas perigosas, só que essa pressa deixaria o ataque do Blue Lock cada vez mais desorganizado, e seria nesse momento que o Ego colocaria o Shido. A entrada dele faria uma diferença quase que imediata, mas também criaria outro problema. Como o Rin e o Shido ainda ia querer decidir a partida do próprio jeito, uma hora eles iam acabar se atrapalhando, e o Sai não demoraria para perceber essa falta de organização. Mesmo que o Isagi cometesse alguns erros de entrosamento com ele, os dois iam começar a se entender melhor a cada tentativa, e essa adaptação permitiria que a seleção sub-20 mantivesse o ataque funcionando, mesmo quando algumas jogadas dessem errado. Com isso, eles acabariam vencendo mesmo que por pouco, mas essa derrota também não significaria o fim imediato do Blue Lock. Aquela partida tinha sido criada apenas para decidir se o projeto do Ego merecia continuar existindo, e olhando apenas pro placar, a resposta seria não. Só que uma das principais peças daquela vitória viria de dentro do próprio Blue Lock. O Isagi só chegou naquele nível por causa de tudo que ele viveu no projeto, e encerrar ele naquele momento também significaria abrir mão do método que tinha levado ele até ali, e isso seria suficiente para a Liga Neo-Egoísta ainda acontecer. A diferença é que o Ego não entraria nessa fase com a mesma liberdade. A federação ia querer acompanhar as decisões mais de perto e obrigar ele a provar que o mesmo processo também funcionaria com os jogadores que continuaram no Blue Lock. E com essa divisão das decisões, uma das maiores mudanças poderia ser a entrada do Real na liga. Isso porque depois daquela partida, boa parte da atenção do público estaria concentrada no Sai e na parceria que ele tinha começado a construir com o Isagi. Então colocar o clube dele na competição seria uma ótima forma de transformar toda aquela repercussão em audiência, e de quebra manteria o principal jogador japonês ligado ao torneio. E como a Espanha só teria uma vaga, o Real provavelmente entraria no lugar do Barça, com o Leonardo Luna assumindo o papel de mestre, e com isso a escolha do Isagi estaria praticamente resolvida. Depois de jogar
jogar ao lado do Sai, ele não ia querer que aquela parceria terminasse ali. E no real, o Isagi poderia continuar jogando com ele, até conseguir acompanhar o ritmo desde o começo do jogo. Mas começar a liga nessas condições faria o Isagi pular uma etapa que foi essencial pro crescimento dele no Bastard. Lá ele precisou conquistar espaço dentro de um sistema que praticamente rejeitava a presença dele. Já no real aconteceria o contrário. Como ele chegaria com a confiança do Sai, o Isagi passaria a receber a bola com muito mais frequência. E o restante do time não ia demorar para incluir ele nas jogadas. E com todo esse apoio desde o começo, ele provavelmente conseguiria se adaptar em bem menos tempo. E isso também mudaria a forma de como ele desenvolveria a Metavision. Porque no mangá, o Isagi conseguiu essa habilidade tentando entender como o Kaiser dominava o campo. Já nessa versão, ele poderia alcançar uma leitura bem parecida, observando de perto como o Sai criava as jogadas. Só que aprender tudo isso tão rápido também teria um preço. Aos poucos, o Isagi começaria a tomar várias decisões a partir do que o Sai enxergava, e não do que ele entendia do jogo. Mas enquanto os dois continuassem jogando bem juntos, talvez ele nem percebesse o quanto ia estar ficando dependente disso. Nos primeiros confrontos da liga, a parceria entre eles dois provavelmente continuaria funcionando muito bem. Mas depois de algumas partidas, os outros times iam perceber que boa parte das jogadas mais perigosas do real aparecia sempre que o Sai conseguia encontrar o Isagi. E entre todos esses times, o Bastard seria o mais preparado para impedir esse ataque. E se o real não tomasse cuidado e avançasse de qualquer jeito, eles ainda teriam o Kaiser para transformar qualquer erro deles em uma chance clara de gol. E além disso, o Noanoa teria tempo suficiente para estudar a forma como os dois vinham jogando até aquele ponto. Ele entenderia que perseguir o Isagi o tempo todo só abriria mais espaço pro restante do ataque. Por isso, basta de pressionar o Sai antes que ele conseguisse fazer um passe. E ao mesmo tempo ocuparia os lugares onde o Isagi tentasse aparecer. E quando essa marcação começasse a funcionar, o Isagi não recebia mais a bola com a mesma liberdade. No começo ele tentaria repetir as jogadas que já vinham funcionando. Só que o Bastard já ia estar preparado para cada uma delas. E depois de ver todas elas sendo anuladas, o Isagi finalmente ia entender que dependia do Sai mais do que ele imaginava. Porque até aquele confronto, ele sempre teria usado o Sai para decidir onde precisava aparecer. Mas com o Bastard impedindo essa ligação, o Isagi não ia poder esperar que o Sai mostrasse o caminho da jogada. Ele ia precisar tomar as próprias decisões e obrigar o Sai a reagir ao que ele tivesse enxergado. E quando isso começasse a acontecer, o Bastard ia perder a vantagem de prever o ataque observando apenas o Sai. Como eles teriam preparado a marcação, esperando que o Isagi continuasse seguindo as decisões do Sai, assim que ele começasse a se mover por conta própria, isso ia fazer muitas opções se abrirem pro real avançar. E é aí que eles acabariam aproveitando uma delas para decidir o jogo. E assim o Isagi mostraria que aquela parceria também podia funcionar partindo da visão de jogo dele. Até ali, nenhum adversário conhecia tão bem o Sai e o Isagi antes daquela parceria existir. Só que o PXG teria o Rin. Ele ainda lembraria de tudo o que tinha acontecido na partida contra a Sub-20 e também teria acompanhado o crescimento do Isagi ao lado do irmão durante toda a liga. E depois de ver como o Bastard tinha enfrentado o real, o Rin ia entender que apenas tentar impedir o Sai de encontrar o Isagi já não seria o suficiente. Por isso o Rin esperaria o Sai iniciar uma jogada, acreditando que o Isagi ia acompanhar. E se os dois demorassem para se organizar, o Rin chegaria antes que o Sai conseguisse reagir. Mas no jogo do Bastard, o Isagi teria aprendido a não voltar atrás, só porque o Sai tinha escolhido outra coisa. E dessa vez, quando o Sai esperasse que ele cedesse, o Isagi continuaria atacando pelo lugar que ele tinha escolhido. E para impedir que o Rin chegasse antes outra vez, o Sai teria que parar de esperar que o Isagi voltasse atrás e teria que mudar a própria jogada para acompanhar ele. E quando o Sai começasse a fazer isso, o Rin já não saberia qual dos dois marcar para parar a jogada. E sem conseguir parar a jogada antes, como ele vinha fazendo, ele não ia conseguir impedir o real de marcar o gol da vitória. Assim, o Isagi terminaria a liga conseguindo fazer o Sai se adaptar às escolhas dele. Mas na Copa do Mundo Sub-20, o desafio seria fazer o mesmo ao lado de jogadores que ainda não sabiam como jogar com ele. Até aquele momento, a maioria conhecia o Isagi apenas como adversário. Eles sabiam como tentar impedir o que ele fazia, mas ainda não iam entender o que ele estava esperando quando envolvia alguém nas suas jogadas. Nos primeiros jogos, a qualidade individual do Japão esconderia esse problema, mas contra seleções mais organizadas, qualquer dúvida faria o time perder o momento certo de atacar. E o Isagi não ia saber quem podia responder em cada situação, e os outros também iam demorar muito para entender quando ele precisava deles. Por isso o Sai teria um motivo para entrar na seleção mais cedo. No mangá ele deixa claro que não pretende jogar a fase de grupo, e só demonstra interesse quando surge a possibilidade de enfrentar a Espanha no mata-mata. Mas nessa versão, o Sai ia querer descobrir se o Isagi conseguiria fazer aquela seleção jogar a partir das escolhas dele. Durante a liga, o Isagi teria deixado de apenas acompanhar o futebol do Sai, e começado a obrigar ele a enxergar novas possibilidades. Então é por isso que ele participaria desde o início. O Sai não tentaria repetir as mesmas estratégias que tinham funcionado no real. Em vez de procurar o Isagi só depois de organizar o ataque, o Sai ia querer fazer ele participar desde o começo, e a partir daí, o Isagi teria que decidir como os outros iam entrar na jogada. Aos poucos ele começaria a entender quais jogadores conseguiam reagir mais rápido, e quais precisavam receber a bola em condições melhores, e também como poderia aproveitar as qualidades de cada um, sem depender apenas do Sai. E com isso, o Japão provavelmente passaria pela fase de grupos sem grande dificuldade. É que o Isagi chegaria ao mata-mata já entendendo
entendendo como usar o talento daquela seleção de uma forma que ele ainda não conseguia no começo da Copa. E conforme o entrosamento entre eles ia melhorando, o Japão conseguiria avançar até a fase final. Só que o último adversário dele seria justamente a Espanha, e ela teria uma vantagem que nenhum adversário teve até ali, porque pelo pouco que foi mostrado no mangá, o Bunny parece conhecer o Sai bem o bastante para saber como tirar ele do sério. E provavelmente o foco dele seria transformar aquele confronto em algo pessoal. Então sempre que ele tivesse a oportunidade, o Bunny ia querer enfrentar o Sai diretamente, e faria questão de tratar ele como se ainda tivesse uma diferença de nível entre os dois. No começo o Sai até tentaria ignorar as provocações, mas quanto mais aquilo se repetisse, mais ele ia querer superar o Bunny sozinho. Isso ia acabar tornando o ataque do Japão cada vez mais previsível, e quando percebesse que o Sai não ia abandonar aquele duelo, o Isagi entenderia que não podia continuar esperando por ele, e a partir daí passaria a exigir a bola com muito mais frequência, e em vez de apenas completar as jogadas que chegavam até ele começaria a participar desde o início e ia decidir por conta própria como o Japão ia atacar. Como ele já tinha passado toda a Copa tentando melhorar o entrosamento do time, o Isagi saberia exatamente quais deles poderiam acompanhar cada uma das suas decisões. Então aos poucos o ataque do Japão deixaria de depender tanto do Sai e começaria a se organizar ao redor do Isagi. E isso também obrigaria a Espanha a dividir a atenção entre os dois. E quando o Sai entendesse o que estava acontecendo, o restante do Japão já estaria seguindo as decisões do Isagi. O Sai teria que entrar no ritmo que o Isagi tinha imposto ao time. E agora essa parceria já não ia funcionar da mesma forma que no real. Antes o Isagi precisava se adaptar à leitura de jogo do Sai. Agora seria ele quem usaria a própria qualidade para fazer as estratégias do Isagi funcionarem. E assim o Japão finalmente conseguiria quebrar a defesa da Espanha e marcar o gol da vitória. E no fim o Sai teria feito essa escolha porque achava que finalmente tinha encontrado alguém capaz de acompanhar o seu futebol. Mas parece que ele terminaria a Copa precisando correr atrás do Isagi.